nós construímos nosso caminho e estamos começando a ser reconhecidos. Vamos ver o nosso amigo Kim Paim falando do tema, Riso? Vamos. Bora. Porque vender o sonho não é só falar que, ó, a gente vai baixar imposto. Ainda que você fale, não, a gente vai combater o crime. Combater um crime é um negócio assim. O que é combater o crime? O que é combater o crime? Não, mas não tá combatendo? O que é combater o crime? O que é que você vai fazer para combater o crime? Me venda um sonho. Me venda um sonho. Não tem, gente. É uma autocrítica que precisa ser feita. Não tem. Qual é? Não tem. Eu tenho. É uma autocrítica. Eu tenho usar os instrumentos disponíveis nessa porcaria de Constituição que nós temos, Constituição de 88, para declarar, primeiro por ter um entendimento geral de que existe um inimigo, um Estado ou estados paralelos em território nacional, que são o crime organizado, e o presidente da República declarar guerra ao crime. Um presidente que vai ser eleito com mandato para declarar guerra e eliminar fisicamente os membros do crime organizado no Brasil. Eliminar, matar e prender, ou matar ou prender. Esse é o horizonte, caro Kim Paim, esse é o horizonte. É só esse horizonte que interessa. Precisa ser feita. Aí, veja isso daqui. Nos últimos dias, a turma do MBL conquistou as assinaturas para criar o seu partido. Muita gente fez pouco, muita gente falou um monte de coisa, mas, de novo, gente, temos que ter um pouco de maturidade para olhar as coisas. O que o MBL fez é um feito grande. 547 mil assinaturas. Ah, você pode falar que foi o que for, que conseguiu. Tá lá. Tá lá, conseguiram. Tá lá, conseguiram. Esse não é o único caminho. Ter um partido. Você pode muito bem também entrar no partido e ir tomando um partido pra você. Né? Beleza. Kim. Ele já vai estar me xingando de novo, vai me atacar no Twitter e tal. Kim, meu querido Kim Paim. A não ser que você seja o João Amoedo acreditando que aquela turma de malandro que tomou o partido dele eram confiáveis. Dificilmente você vai tomar um partido por dentro. Tomar um partido, você ter o controle estatutário de um partido. É bem difícil. Bem difícil. Quanto mais num partido de malaco como o do Valdemar. Quanto mais num partido de malaco como o Valdemar. É bem difícil. É mais fácil o Valdemar tomar o fenômeno por dentro, como ele vem fazendo com o bolsonarismo, e aqui fica, digo com muita modéstia, né? Uma crítica pra vocês, né? Vocês estão permitindo esses faccionalismos internos, e não é culpa do Kim Paim, tá bom, Riso? Porque o Kim Paim, ele é o único que tenta ainda botar, é isso, aquilo, mas não dá, a massa de oportunistas foi destruindo por dentro. E assim, não foi falta de aviso. Eu lembro, cara, não vou falar aqui. A gente chegou a conversar com alguns parlamentares do bolsonarismo, falando, cara, vocês realmente vão pegar o Holiday? Esse cara não vale nada. Holiday, esses caras não valem água que bebe. E os caras, mas o capitão, não, porque o Valdemar tem um plano. O que vocês imaginam que esses caras vão? O Pavanato é da turma do Nicolas. Ele é do bloco do Nicolas. Ele vai... Os mesmos que... Ele vai... Você pagou com traição a quem sempre deu. Não, a história desses caras. Agora eles botaram isso pra dentro. Vocês botaram... Na ânsia de ser hegemonista, vocês botaram qualquer coisa pra dentro, achando que o porrete da fama do Bolsonaro seria o suficiente. Os outros vão pensando e agindo, vão comendo por dentro. E aí esses caras podem ser usados pelo próprio Valdemar, não para rachar o partido do Valdemar, mas para Valdemar rachar o fenômeno do Bolsonaro, que pra mim é o que tá acontecendo. O Valdemar não vai sofrer uma tomada do bolsonarismo porque ele vai outorgar poder e dinheiro e recurso e campanha para reconstruir o próprio partido sob o comando dele em aliança com fragmentos do próprio bolsonarismo. Se você é o cara que tá dividido por dentro, como é que você vai tomar algo de alguém? Tem um problema ali, cara. Tem um problema de... Eu, assim, falo isso sendo num movimento minoritário que já veio, né? Não, vamos pra cá. Eu passei o facão em todo mundo. Tem essa fama horrível que eu tenho na direita. O Renan é muito mal, o Renan é ruim. Mas assim, cara, nunca ninguém veio se criar por aqui. Vagabundo veio se criar, tomou no cu. E a gente montou um partido do coletor ao jurídico, todo mundo falou, não vamos dar espaço pra vagabundo. Vagabundo não vai se criar aqui, mas nem F. Às vezes a gente quer trazer, assim, a gente, né? Gente, tem um cara querendo se aproximar e vem o núcleo do MBL no estado. Quem é esse cara aqui? A galera tá... Né? Calma, a gente vai falar disso. Mas vamos ouvir o Kim Paim.
eu tava passando no Twitter, eu vi o Chico Graziano postar isso daqui. Escuta o que o Renan Santos tá falando, mais uma vez. Não cai nos gatilhos, olha a mensagem como um todo. Porque a gente tem um ambiente já todo mundo se organizando, né? Um lado e outro. A gente tem dois lados, o centro ainda é uma coisa meio gelatinosa, que a gente não sabe. Qual é a ideia, força, qual é o recado, Renan? Que o partido que você pretende criar, certamente vai criar e presidir, eu não quero slogan é ruim, mas a ideia é força, entendeu? Para chegar diante da população e dizer assim, olha aqui, o Missão se propõe a isso. O projeto de país é tal e tal e qual. Maravilhoso. Primeiro, começar até com uma provocação. O Centrão quer organizar uma candidatura, do ponto de vista político, junto ao Tarcísio, para vencer as eleições de maneira quase única no primeiro turno. Esse é o desenho que eles estão tentando montar. Inclusive, envolve essa federação do União Brasil, do Progressistas, para tentar fazer o vice. O nosso objetivo é desorganizar esse arranjo. E essa é a provocação. Eu tenho o Centrão se organiza, a gente quer desorganizar. Em qual sentido? Ora, a direita brasileira, a direita a qual nós fazemos parte, somos fundantes, ela surgiu combatendo a corrupção. Ela surgiu negando esse Centrão. Ela surgiu justamente no enfrentamento a Valdemar da Costa Neto e essas figuras que hoje se juntaram em determinado o que é o nosso campo político. Submeteram uma figura que eu julgo corrupta, que é o senhor Jair Bolsonaro, a um boneco. E esse boneco, Jair Bolsonaro, opera em nome deles e está permitindo uma coisa muito única, que é o Centrão chegar ao poder, usando um candidato de consenso ali entre Centrão e direita, que seria o Tarcísio. E a gente quer justamente não jogar esse jogo, a gente quer traçar uma risca de giz nesse jogo. O nosso objetivo, como nós somos um grupo que conversa muito com as gerações millennial e Z, nosso objetivo é fazer uma espécie de ruptura agora entre duas gerações. Essas gerações mais antigas que ainda viu o Bolsonaro e o bolsonarismo como uma solução, e as gerações mais novas que não entendem mais isso como solução. Até porque a conta que está sendo herdada, a conta da Previdência, a conta do Estado Beneficente, a conta do Brasil que ficou caro antes de ficar rico, está sendo paga justamente para essas gerações. O que a gente está fazendo agora, essa proposta para 26, é uma conclamação geracional. Ora, se nós vamos arcar com o prejuízo dos erros da direita, da esquerda e do centrão, chegou a hora a gente ter voz na mesa para poder dizer o que nós queremos fazer. E é aqui que a gente começa provocando nesse jogo para 26. Você tá entendendo qual é a jogada do Renan? E eu acho que ele tá fazendo uma jogada que mostra, inclusive, que ele tá pensando em começar por baixo. Renan Santos não tá falando o seguinte, ó, a gente vai chegar, vamos obter uma bancada de 100 deputados. Não, não. E hoje, 28 de junho de 2025, eu não estou preocupado em ser maioria no Brasil. Estou preocupado aqui com o meu nicho. Vou começar aqui, ó, com este grupo. O meu grupo-alvo são o quê? São os mais jovens. Quais são as demandas dos mais jovens? Então, assim, eu me coloco como antissistema representando essa nova geração. As pessoas mais velhas hoje, a preocupação delas é que a aposentadoria não está dando para pagar as contas. A preocupação de quem está ali no meio é que talvez eu não me aposente. A preocupação do mais jovem é assim, falar, irmão, por que eu estou tendo que pagar pela aposentadoria que eu sei que eu não vou receber? Eu já na cabeça dele. Eu não quero fazer parte disso. Eu não quero ter que pagar essa conta. Não quero ser CLT. Irmão, eu vou pra cima desse cara. Esse vai ser o meu eleitor. E eu vou vender pra ele. Eu vou falar do que ele quer ouvir. Eu vou focar no mais jovem. Que é o que ele disse, é o que a gente consegue falar. É geração Z. Aquele menino lá de 14 anos, 15 anos, ele existe. Ele tá aí. Crime de 18 anos, 20 anos, 22 anos. 25, Quais 30. as pautas de outras alas da direita para as camadas mais jovens? Eu tava acompanhando a discussão aí sobre que multas vão ser utilizadas para carteira para pessoas de baixa renda. Eu vi um monte de gente de direita falando assim, ó, não tem dinheiro para comprar um carro e quer ter uma carteira. Eu fui olhar o perfil, você vê que claramente são pessoas de camadas mais abastadas. Porque a pessoa que é pobre, ela sabe que uma carteira não é só um documento para você poder, que você precisa ter para comprar um carro. Uma carteira para uma pessoa pobre muitas vezes é dignidade. A dignidade para ela poder ter uma moto e fazer delivery. Ou seja, arrumar um emprego. Muitas vezes é o documento que ela pode aplicar para trabalhar em um mercado que não vai ser só o caixa, o embalador, mas ela consegue ser o cara que dirige o caminhãozinho de entrega do seu mercado, que ganha mais porque precisa ser habilitado. E habilitações no Brasil é um negócio caro, que normalmente quem precisa são os mais jovens. Então, assim, são pautas que vão acontecendo, coisas que estão acontecendo, e você vê o próprio descolamento da sociedade com outras camadas. Você tem, né, a divisão da sociedade em faixas salariais, né? Faixa social, isso é óbvio. Mas você também tem a divisão da sociedade em termos geracionais. O MBL olhou. O meu bloco aqui que eu tô em busca são os mais jovens. O MBL vai fundar seu partido aí. Pode até ter uma candidatura à presidência. Podem até sonhar. Mas sabe, no primeiro momento, fortalecer. É colocar 12, 13, quanto é agora que precisa ter para você atingir a cláusula de barreira, começar a receber o fundo eleitoral. Eu vou até te falar tá com objetivo. Paim, a gente não tá desesperado para passar da cláusula de barreira. A gente vai para uma eleição sem abrir concessões. A preocupação em correr agora é zero. A preocupação nossa é se apresentar para o Brasil de uma maneira muito correta. Até mandaram um superchat sobre o que aconteceu agora na Bahia. Eu até ia mostrar, assim, fazer um pequeno parênteses. Mandaram um pimba falando que o núcleo da Bahia tirou o Mauro, né? A gente estava estudando uma pré-candidatura do empresário da Bahia, o Mauro Cardinho, e o núcleo falou, cara,
não bateu muito santo, a cabeça do cara não é muito a nossa cabeça. Não queiram, até soltaram uma nota ali, ó. O MBL Bahia comunica o encerramento de vínculo com Mário Cardim após não atender às expectativas intelectuais e ideológicas do Movimento Brasil Livre, retirando também a sua pré-candidatura ao governo do estado com apoio do movimento. É isso, né? Assim, depois que a gente montou o partido, tá muito claro pra todo mundo. Nossa responsa é muito grande, a gente não pode errar. Não podemos fazer experimentos ruins, tal. Então a gente tinha se aproximado do Mauro. Não. Então o jogo segue. Então nós não estamos, né? Eu até falei na sexta-feira, eu fiz um tweet, nós não vamos vender a mãe pra passar da causa de barreira. Não vamos. Até porque a gente não vai morrer se não passar da causa de barreira. 28 tá aí. A construção é outra. A gente tem em mente que a construção não é sobre depender da cláusula de barreira. Porque se todos os partidos, todos os nossos 30 concorrentes, eles estarão lutando para passar da causa de barreira. Os menores e os médios. E os grandes, né, para fazer um monte de deputado. Ou seja, existe um jogo viciado, existe uma gincana. E o sistema de pensamento de todos eles é voltado para isso. Do Valdemar discursando lá na frente do caminhão de som do Bolsonaro, ao Partido Novo se moldando para ser isso. Aos partidos, às federações que são montadas, ao PSDB desesperado, perdendo os principais nomes estaduais para focar só em deputado estadual, federal. Ou seja, os partidos eles estão topando qualquer coisa para cláusula de barreira, porque isso é grana. Isso é grana. Né? Então, olha aí, ó, a notícia. Ó. Novo absorve candidaturas do PL para crescer, mas apoia o Bolsonaro para 26. O Novo é isso. O Novo é um partido de bolsonarista. O Novo é uma putinha do Bolsonaro. É isso que é o Partido Novo. E assim, pro que eles querem, porque o Novo é a mesma história, estão desesperados por passar a cláusula de barreira. É o que eles precisam fazer, então vão abrir lá um bumbum bem grande, aí vem Bolsonaro, e vai jogando, esse jogo aí. Então, não, eu acho que vocês não devem, a meu ver, né, a galera nossa, ver essa corrida que teve agora pra só vou falar um negócio, tá, Riso? Tese confirmada. Eu vi também. Tô vendo aqui agora. Ai, mas tudo bem. Vocês que estão montando o partido conosco, vocês sabem que a gente montou o partido do nosso jeito, sem abrir concessões. A primeira eleição do partido será do nosso jeito. Na verdade, o partido nunca vai abrir concessões. O que é pra ser, será. Né? Nós vamos construir o partido da melhor maneira possível. E mais, eu vou avisar sobre a missão. Se em algum momento a gente vê que do nosso jeito não vai funcionar e que o brasileiro quer ser uma draga, a gente não vai ficar jogando, a gente fecha o partido. Eu tô avisando bem, a gente fecha, a gente encerra. Vamos pra dizer assim, encerramos. Fechamos. Não vamos fazer igual o Enéas fez. Tem muita gente que fica de ai, o Enéas! O doutor Enéas. O Enéas pegou, sabe o que ele fez com o partido dele, senhor Rafa Almeida Riso? O quê? Ele fundiu com o PR do Valdemar da Costa Neto. Ele fundiu com o PR e virou PR. Só pra vocês pararem de ai, o doutor Enéas. Péssimo parlamentar, inútil, elegeu um monte de idiota com ele. Por que você falando isso? Valdemar patriota hoje. É verdade. Ele se fundiu com o PR do Valdemar, tá? O Enéas, só pra lembrar. Enquanto o Valdemar era a base do governo Lula, tá, Riso? Opa! Base do governo Lula. Isso que o Enéas... Ai, o Enéas! Que ano foi isso? 2005, 2006? Então já tinha um esqueminha chamado mensalão rolando? Tinha, e o Enéas nem ligou. Só fundiu o Prona com... Só pra ficar, que a galera fica... o Renan... Eu já vi mexer essa mensagem. Renan, a missão vai ser tipo promo. Falando, não. A missão não vai ter a doutora Avanir e um monte de idiotas. Tá? A missão não é um projeto histriônico um projeto bobo de um cara histriônico. Um pouquinho. Mas não só, porque por parte de... Eu sou um pedacinho na missão. O Enéas era tudo naquela porra do Prona. E, cara, a gente não vai, né? Então, assim, se não for rolar o partido, meu amigo, a gente encerra o partido. Encerra e jogo segue, aí vamos tocar a vida. Aí sim eu vou, como eu sempre digo, se não for rolar, se não for fazer essa porra desse Brasil dar certo, se não fazer o sonho dos Secotins, se não for pra fazer a cidade, quase o lugar, vamos dizer, a região independente da Guanabara, do Antum, se não for pra fazer a gigante paulistânia proposto pelos nossos inimigos do greco-goianismo, se não for para fazer o Nordeste industrializado, se não for para transformar o Brasil num país de classe média, se não for para declarar guerra ao crime organizado e fuzilar traficante, se não for para ter leis duríssimas contra bandido, para bandido ficar se cagando de medo de matar a gente ou de assaltar qualquer um na rua, se não for para acabar com essa indústria
vagabunda da multa que ferra as pessoas que estão dirigindo e trabalhando, se não for pra reduzir imposto, se não for pra acabar com privilégio do funcionalismo, não vamos montar partido. Fechamos essa merda. É só um papel no final. O partido é só um papel. É só uma licença pra participar das eleições. Se for pra ser porcaria, fecha essa merda. Não vou ficar igual aquele patético do PCO que fica ali fazendo lives, né? O partido dele é um negócio pra ele ficar fazendo live. Fica lá o cara do PCO fazendo live. Coisa ridícula. Se não for pra fazer um negócio grandioso, é porque nunca foi pra ser. E aí a gente fecha e tá tudo bem. Renan, o Kim Paim citou o projeto de CNH, né? Que é uma coisa importante e tal. Tem um xará dele que apresentou um projeto também pra baratear isso. Pois é. Que me lembraram que agora. Uhum. O Kim Kataguiri tem um projeto que é o projeto 4474 de 2020, que altera a lei que institui o Código de Trânsito para tornar facultativa a frequência em autoescolas e a obtenção da carteira nacional de habilitação. Porque é o seguinte, meus amigos, para você tirar a carta hoje, você é obrigado a fazer um cursinho em autoescola que adivinha. É praticamente uma máfia, um mercado fechado, eles estabelecem o preço é alto, e hoje não é todo mundo que consegue uma carteira. E hoje ter uma habilitação para moto e para carro pode significar para você conseguir botar comida na mesa da tua casa, sim ou não? Porque hoje, né, graças aos aplicativos de entrega, e vamos avisar, tá, esse não será um horizonte que estará de pé talvez nos próximos 15 anos, mas os aplicativos de entrega hoje fizeram com que muitos brasileiros que estariam agora no desemprego total e completo, no desalento, eles consigam viver com dignidade. Tá? Por isso que eu volto a falar que não fossem os avanços tecnológicos feitos pelo mundo e que se espraiam pro terceiro mundo, como o caso do Brasil, a gente estava alinhado, né? Porque no meio da crise da Dilma, lembre-se disso, Riso, no meio da crise da Dilma, sim, chega o Uber no Brasil. Sim. Nos anos seguintes chega iFood, a época tinha o Uber Eats, o Rappi, surge essa indústria, aí tem 99 táxi, Easy Táxi, surge essa indústria, são milhões de pessoas que trabalham nessas operações. Se você for contar os núcleos familiares que vivem disso, você pode multiplicar por 4, 5, você vai falar assim, olha, um percentual importante da população brasileira depende disso. E se eu for falar dos inúmeros restaurantes que surgiram, as dark kitchens, que vivem de delivery, tá? Assim, um setor inteiro da economia surgiu por conta de um avanço tecnológico feito lá na gringa. Foi um avanço que rolou lá na gringa, chegou pra cá e assim, nos atingiu, né? Porque fosse depender, por isso que assim, a gente tem que entender a produtividade nesses termos, né? Um avanço tecnológico de outro lugar chegou aqui e ele salvou a gente um pouco, senão a gente tava lenhado, tá? Bem lenhado. E o nosso Kim Kataguiri tem esse projeto. E aí, se houvesse, não haverá união da direita sobre isso, tava todo mundo querendo correr pra botar isso pra pautar. O Kim Kataguiri também, ele passou na Câmara dos Deputados um projeto importantíssimo que envolve aumento de punição pra vagabundo. Passou na Câmara, no Senado tá lá, o Alcolumbre tem que botar pra votar, e o governo do PT quis fazer uma versão aguada do projeto. O Senado não pode deixar. Agora, os direitistas do Senado estão vendo isso? Os direitistas do nosso não estão vendo nada. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal para receber mais vídeos.